A palavra sempre é uma bênção, mas tem que ter quem crê. Dá mais um poder na voz um pouquinho. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui. Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Veja esses três personagens, né? Caim, Balaão e Coré. São Paulo, falando a 2 Coríntios 11, verso 3, ele diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Balaão teve um engano, né? O engano de Balaão. Coré foi a contradição. Todos três religiosos. Caim ofereceu seu sacrifício, levantou seu altar para Deus. Não foi para o diabo, foi para Deus. Balaão, um profeta, mais tarde foi chamado de adivinho, né? E Coré, um levita, primo irmão de Moisés. O profeta fala sobre Coré, fala sobre Balaão e fala sobre Caim. Agora, o irmão Brana disse que esses espíritos ainda agem hoje. Na mensagem Quem Dizeis Ser Este, 128, ele disse assim: agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isso traz, vejam. Agora quero que observe, meus irmãos. Agora lembre-se, essas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Coré. E eles disseram: isso tem que ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Agora vejam, o profeta disse aqui na mensagem, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim, 111. Qualquer coisa que vá passar por cima disso, não importa quantos, eu venho dizer: olha, eu sou bom metodista, batista, presbiteriano ou pentecostal. Isso não significa nada para Deus. Isso tem de ser instruído por Deus. E esse é o Espírito Santo, pela palavra. E o Espírito Santo não instruirá outra coisa além da palavra. Porque é o Espírito Santo, homens movidos, escreveram a Bíblia pelo Espírito Santo, o caminho provido por Deus. Agora, Israel precisava de uma provisão, e Deus lhe deu, e separou o crente do incrédulo. É a mesma coisa hoje. O crente e o incrédulo separados. É a mesma coisa hoje. Paulo dizia a mesma coisa, é a mesma coisa hoje. Irineu dizia a mesma coisa. Deus trabalhou em cada era assim, separando o crente do incrédulo.
Esta era não é diferente. Esse dia que nós vivemos também não é diferente. Nós estamos pregando para um povo crente. O incrédulo, é como separar a palha do joio, né? Do trigo, do milho, tem que separar. Chega o tempo que estão unidos, quando estão verdes, quando estão maduros, mas quando chega a hora de colheita, tem que separar. Você não pode comer o milho com a palha, o trigo com a palha, não. Tem que se separar, tem que bater para separar. Às vezes a pregação bate forte, é Deus separando. No 112 o profeta disse: Moisés, tenho que pular muitas anotações agora, porém, Moisés, um fiel servo de Deus. Agora ouçam, veteranos, algum de vocês que, como eu, estão ficando idosos, ouçam. Moisés serviu a Deus fielmente. Ele suportou todas as conversas deles, todos os datãs que se levantaram e disseram. Todos ele suportou os datãs. Ouça, há outros homens que são profetas além de você. Veja que Datã disse: há outros homens que são profetas além de você. Isso se repetiu através das eras? Claro. E você não é o único homem, não é o único seixo na praia. Não. Ele disse: há outros homens que são profetas além de você. Você não é o único seixo na praia. E ele sabia que tinha a mensagem de Deus para eles. Personificadores se levantaram. Agora, vocês estão vendo com seus olhos. Vocês não estão olhando a história somente. Vocês estão vendo isso acontecendo hoje, diante dos teus olhos. Porque você tem colírio. O colírio é para ungir os olhos, para que veja. Às vezes nós queremos o ouro, a deidade, queremos as vestes, mas se não enxerga o ouro, não enxerga aquele valor, não enxerga aquelas vestes, você pode pegar o ouro dos tolos, umas vestes falsas, mas quando você adquire o colírio, aí você sabe que o ouro é verdadeiro, você sabe que a mensagem é verdadeira. Por que abandonaram, saíram? Porque eram palhas. O apóstolo São João disse: saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse teriam ficado conosco. Personificadores se levantaram. Moisés apenas interrogou Deus: o que posso fazer? E ele respondeu: separa-te. Vou tragar toda essa coisa. Pegue suas varas e entre ali, e veja qual delas brotará. Pegue suas varas, pegue seus ministérios, coloque ali suas mensagens. Você vai ver qual que vai brotar, qual que vai ser vindicada. E todas as tribos colocaram suas varas ali. E a vara de Arão brotou naquela noite e produziu amêndoas. E ficou como memorial. Todos eles colocaram suas varas secas e ficaram secas. A de Arão não, a de Arão brotou. Eu vou te mostrar quem é sacerdote, quem é profeta. O 129, quem dizer ser este. Mas antes do 129, vamos ler aqui, separação da incredulidade, parágrafo 49. Abraão também, ele era uma pessoa separada do mundo. Quando Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade, separa a ti mesmo de teus parentes e de toda a incredulidade, e entre em um mundo no qual você nunca veio antes, e entre um povo que você nunca conheceu antes.
saia, ouça, saia e separa-te de qualquer pessoa que esteja contrária ao que você está crendo, para que você seja um nazireu ao Senhor, porque ele estava aguardando a promessa de um filho. Ele teve de separar-se de seu pai, de sua mãe, de seus parentes. E o que o separou? Não porque ele era um bom homem, mas porque ele cria que Deus era capaz de guardar a promessa que ele lhe havia dado. Não é você que quer a separação, é Deus que faz. A semente, o profeta prega, não herda com a palha. Ele prega isso depois da revelação dos 7 selos. Então, para nós finalizar, quem dizeis ser esse? 129. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Isso se repete hoje? Sim. Eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Não é um grupo de homens, é um. Quando foi que ele lidou com o povo? E não com apenas uma pessoa, um indivíduo. 491 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Brana diz que todo o inferno está contra a mensagem de uma só pessoa. Todo. Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo. No dia de Pentecoste, Deus trabalhou através de um. Deus sempre trabalhou através de um, nunca através de 2, 3. Então ele disse: é um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus. Cada um de vocês, você diz: oh, eu creio nisso. Você apenas, o que você faz? Você apenas acolhe isto. Você apenas acolhe um pensamento. A última mensagem que o irmão Brana ia pregar em Jeffersonville, naquele final do ano, ele estava levando as anotações, o rastro da serpente. Você sabe que a serpente deixou um rastro. Não. Ele não pregou. Mas por que ele escolheu o tema? Ele não escolheu, foi a inspiração de Deus. Eles correram no carro para buscar as anotações. E quando chegaram no carro, estava tudo escuro, tudo apagado. Ninguém ficou sabendo o que ele ia pregar. A serpente deixou um rastro? Deixou. Olha o caminho de Caim. Olha o engano de Balaão. Olha a contradição de Coré. E Coré era parte do ministério. Primo irmão de Moisés. Ajudava a carregar os utensílios. Você sabe, cada um tinha a missão de carregar ou a mesa, ou o candelabro, ou as peças do altar de bronze, que era o altar dos holocaustos, ou as peças da bacia de cobre. Cada um tinha missão, e Coré também tinha. Só que Coré disse: aí existe outros profetas, outros pregadores aqui, não é só você. Mas era só Moisés. E Moisés sabia que ele tinha uma mensagem. Apocalipse 10, 8 a 11, João sabe que tem uma mensagem. Porque o mundo está contra. É por causa da mensagem de uma só pessoa. Porque a mensagem não é igual a que os outros pregadores pregam. Porque se a mensagem fosse igual, Goiânia, eles não iam pregar contra. Como ia pregar contra? Se fosse igual Jeffersonville, Chapecó, Joinville, eles não iam ser contra.
ela é diferente. É a mensagem de Deus. Mas os Coré, diz o profeta aqui, no caminho provido, aceitando o caminho provido por Deus, ainda temos os Corés hoje. Deus te abençoe. Amém.